aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Papa Francisco determinou que o terceiro domingo do tempo comum, que é este, é o domingo dedicado à palavra de Deus. Mas no Brasil, como nós comemoramos o mês da palavra em setembro, foi dada uma autorização, então, para que fique oficialmente em setembro. De qualquer modo, esse domingo, ele nos apresenta a palavra de Deus. Na primeira leitura, o sacerdote Esdras apresentou a lei a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todos que pudessem compreender, e todos choravam ao ouvir a explicação da leitura, da palavra, da lei. A palavra que tem o poder de mover e comover os corações daqueles que se deixam ser pegos pela palavra. Aqueles que não apenas ouvem, escutam, mas aqueles que a põem em prática e querem pôr. Onde está na nossa vida a centralidade, o papel da palavra de Deus? Temos o costume de ler a palavra, de nos deixar ser pegos por ela? Hoje, no Evangelho, São Lucas, que é o evangelista, o terceiro evangelista, ele não foi apóstolo, ele não conheceu Jesus diretamente, mas apenas de ouvir falar de Jesus. Alguém transmitiu a São Lucas a palavra. E ele era médico, e ele era escritor. Naquele tempo era muito caro escrever,
porque precisava de materiais caros, papiro, não era como hoje, né, que você tem um computador, ou você tem uma folha, um lápis, a caneta. Esses materiais não existiam. Eram papiros feitos de pano e para escrever era bem caro. Geralmente precisava-se de financiadores, mecenas, né? Aqueles que pagavam para o artista ou para o escritor fazer uma obra. E São Lucas, provavelmente, esse Teófilo que aparece aqui na palavra, ele provavelmente, Teófilo, financiou a escritura, né, do terceiro livro do Evangelho. Teófilo também é dedicado a cada um de nós, porque a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teo, que é Deus, teologia, o estudo de Deus, filo, que é amigo, né? Então, Teo, filo, amigo de Deus. Então, Lucas, ele dedicou ao excelentíssimo Teófilo, ou seja, a mim e a você. Então, o evangelho é para o Teófilo, para o amigo de Deus. Por isso que não tem como ser cristão sem ouvir a palavra, sem ter contato com o evangelho. E aí, né, faça uma avaliação na sua vida, como você está tratando o evangelho, a palavra de Deus. Né? Será que a Bíblia está na sua casa, apenas aberta na escrivaninha, no Salmo 90, pegando poeira? Né? Às vezes como uma superstição de que se estiver aberto no Salmo 90 vai trazer a proteção para casa? Ou você lê a palavra de Deus? A Bíblia foi feita para ler. Então, São Lucas escreveu para o Teófilo, nesses rolos, né, grandiosos de papiro. E depois a comunidade cristã tinha os seus leitores. Né, os leitores, né, hoje o Reginaldo, a Laudisleia, que fizeram a leitura para nós. Se vocês vivessem naquele tempo, vocês teriam que guardar as leituras com vocês. Então, era uma responsabilidade muito grande. Com o tempo, os cristãos começaram a ser perseguidos. Então, além de guardar a Escritura, corriam o risco de ser mortos por causa da palavra. Porque tinha que levar a palavra até o lugar da assembleia, né, onde ia ter a missa, onde ia ter a partilha da palavra. Então, o leitor tinha que amar muito a palavra, porque ele colocava-se, né, também em risco de morrer. E também tinha, né, um lugar especial que os cristãos se reuniam. Então era meio escondido, às vezes eram nas catatumbas, às vezes tinham caminhos subterrâneos, túneis, de quase 1 quilômetro para os cristãos poderem se encontrar. Porque se não fosse desse jeito, eles morriam, né? Até por isso eles tinham um sinal. Ficava um cristão lá na entrada, onde dava o túnel. Então chegava um que não era conhecido, fazia um sinal assim, quase uma meia-lua. Já tinha uma meia-lua, né? E esse chegava e completava, esse que estava chegando. Era o sinal do peixe, tipo um peixe. E aí o outro sabia que ele era cristão e que podia entrar. E aí então o leitor tinha essa função, né, de cuidar da palavra de Deus, zelar, além de fazer a leitura na assembleia. Depois de um tempo na igreja, a religião cristã se tornou a religião oficial do império. Então, antes de se tornar a religião oficial, os cristãos eram perseguidos. Eles tinham muitas vezes que dar a vida pela palavra. Os mártires. Depois que teve o Edito de Milão, que Constantino liberou a religião cristã como uma religião também própria do império, depois com o tempo se tornou a religião oficial e todo mundo tinha que ser cristão. Então começou-se a batizar em massa, todos, né, tinha que batizar, os pagãos,
começaram a entrar na igreja, foram obrigados. E isso criou um certo problema, né? Porque se antes se batizava os convertidos, depois desse fato, a gente tem que converter os batizados. E é isso que a gente, né, vê na igreja hoje. Uma massa gigantesca de católicos, e aí a gente coloca aqui na nossa paróquia, 40 mil habitantes. Pelo censo do IBGE, mais ou menos 54% das pessoas se dizem católicas. 40 mil dá 20 mil. E aí, quantas pessoas vêm na igreja? Em torno de 1.000. Né? Se a gente contar 1.200, 1.500 pessoas, se pegar todas as capelas e pegar aqui vocês, umas 1.500 pessoas, 2.000 católicos que vêm à igreja no final de semana, no domingo. Lá no começo da igreja, os cristãos tinham sede de se reunir, e era tão grande a sede que eles passavam por túneis, que eles eram pegos, eles eram mortos, e hoje a gente tem que falar para o cristão vir para a igreja, senão ele não vem. E aí a igreja até criou, né, uma normativa baseada no 3º mandamento, que é participar dos domingos inteiros. A gente tem que obrigar os cristãos a vir na missa, senão não vem. Quer dizer, quantos vêm obrigados, né? E antes, lá no começo da igreja, os cristãos diziam assim: sem o domingo eu não consigo viver. Então hoje a gente tem que converter os batizados. Isso é muito triste, né? Porque não tem a centralidade da palavra na sua vida. A palavra de Deus fica em segundo plano, Jesus fica em segundo plano. E quem é Jesus, né? Hoje Jesus foi aqui apresentado. Jesus é o ungido, né? A palavra Cristo, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? A palavra Cristo significa ungido. Jesus é o ungido, ungido com o Espírito, porque Ele, o Espírito Santo e o Pai têm uma natureza só. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus era um mestre, né? Era aquele que ensinava. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Veja bem que Jesus tinha o costume de ir à igreja no sábado, né? Então é o costume da fé. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Bem, aqui existe uma divergência, que alguns acham que Jesus procurou a palavra. Outros estudiosos vão dizer que provavelmente já estava aberto nessa parte. Ia se lendo cada final de semana, ia se passando os papiros, né? Eram rolos. Então seria muito complicado para Jesus ir procurando exatamente onde estava o texto. Então quando ele abriu, já achou ali a palavra que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Por isso Cristo, né? Ungido. Para anunciar a boa nova aos pobres. Boa nova. Boa nova significa boa notícia. Aos pobres. Quem que é o pobre, né? Será que é o pobre de dinheiro? Na verdade, o pobre somos todos nós. Todo ser humano é pobre. Pobre da graça, pobre que precisa de algo. Precisa da boa nova. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Jesus é aquele que liberta das prisões, principalmente a prisão do pecado, porque o pecado é a pior prisão que o ser humano pode se envolver. E aos cegos a recuperação da vista. E aí quem é cristão, né, vai dizer: nossa, o que era a minha vida antes de Cristo e o que é a minha vida agora com Cristo? Se a sua vida não é melhor com Cristo,
então você ainda não fez a experiência de Cristo. Se dá vontade de abandonar o cristianismo, vou deixar Jesus, né? Vou virar outra coisa, vou parar de ir para a igreja. Não fez a experiência de ser liberto por Cristo. É aquela questão, né? Que tem muita gente que vem à igreja apenas por costume. Todo domingo, né? O pai trazia, a mãe trazia. Eu tenho que ir, né? Vem, senta, levanta e vai embora. E não mudou nada. E aí é lógico, né? Depois que conhece outras denominações ou outras religiões, acaba se envolvendo. E para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E nós também somos cristãos, ou seja, ungidos no Cristo para ter a mesma missão do Cristo, para que em nós a boa nova também se espalhe. E boa nova, povo de Deus, né? Boa notícia, né? Algo interessante sobre a boa notícia é que ela não é uma notícia, como que eu posso dizer? Prazerosa à nossa carne. Não é uma notícia que traz um contentamento no sentido prazeroso, de diversão, de euforia. A boa nova é a palavra de uma esperança futura, que passa por essa vida, mas é mais para outra. Porque se a gente tira da boa nova os elementos finais da caminhada cristã, então a palavra perde, a boa nova não tem sentido. O céu, o purgatório, o inferno e a morte. A gente tem que refletir sobre isso, para a gente realmente ir se tornando cristão. Boa nova que nos pede a conversão. E é dolorida a conversão, né? Veja, boa nova que nos pede e nos propõe e obriga à conversão. Irmãos e irmãs, somos os ungidos. O Espírito do Senhor está sobre nós. E como que você sabe se realmente o Espírito Santo está em você? Se você luta contra o pecado. Eis uma das maneiras de saber se você tem o Espírito Santo. Você luta contra o pecado diariamente? Ou você vive no pecado tranquilamente, como se não existisse amanhã? Tem gente que é assim, né? Que tem cristão que é assim. Não se preocupa. Jesus falou que é pecado, mas Deus vai perdoar todo mundo mesmo, né? Deus é bonzinho, Deus é bobinho. Não é, né? Até essa visão distorcida de Cristo a gente tem que ir retirando da nossa vida. De um Cristo bobinho, né? Que eu faço com Ele o que eu quiser e vai estar tudo certo. Cristo não é bobo. Pelo contrário, Cristo, Ele é a própria inteligência. Ninguém passa Jesus para trás. Ninguém. Então não tente enganar Jesus, não trate Jesus como qualquer um. Porque Ele é um ungido, mas que veio como cordeiro e também é o leão. Irmãos e irmãs, coloquemos a palavra de modo central na nossa vida, a palavra, a Eucaristia, a Santa Missa. Não queremos ser aqueles simplesmente que tem que ser os convertidos, né? Que tem que vir outro para converter. Vamos nos converter. Deixa a palavra de Deus agir na sua vida, acredita na palavra. Às vezes é mais fácil acreditar em superstição ou naquilo que é errado. Só para finalizar, né? Esses dias atrás, ouvi dizer que uma pessoa estava com um problema no casamento e aí ela procurou problema em relação à ordem sexual. E aí procurou alguém da igreja para pedir um conselho. E a pessoa disse assim, olha, coloca uns filminhos quentes lá para ajudar na relação de vocês. E a pessoa foi e fez isso, né?
Fala, meu Deus do céu. Uma pessoa que vai para a igreja, vai pedir conselho para outra pessoa que está na igreja, e o conselho que recebe é pecado. E aí coloca em prática. Fala, meu Deus, né? Quando é para fazer as coisas erradas, o povo faz. Tranquilamente, né? Vai e faz. E as coisas certas? Fazer o que é errado é muito fácil. Agora, fazer o que é certo é muito difícil, né? É mais fácil fazer o que é errado. Então, meus irmãos, não sejamos esses, né? Vamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida, deixar ela nos permear e deixar ela nos converter. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,